Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um podcast Opinião Segura, aqui diretamente dos estúdios da UR Move em Brasília. Eu tenho a honra de receber aqui nesse episódio que é super especial, apoiado pela nossa grande companheira e parceira de caminhada Flash Engenharia e também um apoio especial da Canic Brasil, que nos presenteou, posso até dizer assim, com excelente entrevista. Nós tivemos aqui neste final de semana em Brasília um campeonato muito importante no cenário nacional e, por que não dizer, mundial, no estande de tiro da Darcy Lázaro. E eu tenho a honra, a presença, intermediado pelo meu grande amigo aqui, Nivaldo, que já está aqui conosco na Última Raça pela segunda vez, já que acompanhou numa entrevista que a gente fez com a vice-presidente da Canic, a Nádia Diden, e a gente vai poder falar até aqui no curso da apresentação um pouco sobre essa excelente entrevista, campeã de audiência que está no nosso canal, você pode acompanhar posteriormente. Recebo aqui nos estúdios da Última Raça, referência nacional e mundial, o Americano News. Seja bem-vindo, meu amigo. Well, thank you very much for inviting me on the podcast, and I really look forward to our conversation. Ele agradece as boas-vindas e realmente está ansioso, feliz para a nossa conversa. Não, e assim, eu fiz referência aqui ao Nivaldo, um excelente tradutor, esteve conosco no COP Internacional, né? Pois é, Esse ano vai ter o COP Internacional novamente. Eu creio que a Canic, que eu tenho percebido que agora é uma presença constante nos principais eventos de defesa e segurança pública, né? Então a gente se sente muito honrado de ter novamente esse ponto de apoio, né? Pois é, na verdade é importante, porque como o mundo do tiro requer que quem seja visto seja lembrado, sempre que a gente aparecer no evento, a gente é lembrado. Então a gente precisa ter essa presença, sabe? Não, e a Canic foi uma presença marcante, né, Nivaldo? Nesse Sim. evento aqui, apoiou, patrocinou e trouxe esse grande competidor que, como eu disse, é referência com títulos mundiais e nacionais, né? Que é o nosso amigo Nils, né? Sim. Inclusive, vou pedir para ele falar um pouquinho dele aqui para você. Eu vou traduzindo conforme for indo. Você acha legal? Pode ser, pode ser. Inclusive, lembrando ao nosso público que o Nils aí já com 12 anos iniciou a carreira dele no IPSC, muito influenciado pelo pai, né? O cara tira tem um bom tempo. A história dele é muito legal. Vocês vão gostar. Vou traduzindo aqui para vocês também, tá? So, Nils, I was talking to you about how Canic in Brazil has become a very big presence on not only on the market for civilian shooters, for sport shooters, AP6 shooters, but also as well in the defense market, because we've been to COP International last year and we were very well received. And also, he's curious to know a lot about your history, your journey, how you took up IPSC, how you took up shooting as your way of life, basically. So I, as a young kid, actually started in 2002 to shoot competitions. It was local competitions, not IPSC. Quando ele era novo, lá em 2002, ele gostava de competir, então eram competições locais, não IPSC, mas alguma coisa que ele já tinha interesse. The first really large IPSC match I shot was 12 years later in 2014, which was the IPSC World Championship. A primeira competição grande que ele atirou de IPSC mesmo foi em 2014, tipo, anos depois, né? 12 anos depois. E foi o Campeonato Mundial de IPSC de 2014. And since then I've shot a lot of IPSC, IDPA, multi-gun with like rifle, pistol, and shotguns. I shoot a bunch of different styles of competition shooting, but one thing stays the same, and that's the competition aspect of it. I really enjoy the competition. Ele desde então tem competido várias partidas, vários campeonatos. Ele compete várias modalidades, já competiu multigun, né, que é trigun, que é rifle, pistola e espingarda, mas uma coisa sempre é a mesma, é o espírito de competição, uma coisa que ele realmente gosta. And then in late 2018, early 2019, I partnered with Canic as their shooting team captain. And part of my role is to travel and represent the brand and compete and perform. Another part of my role is to work on product development and bring new guns and new products to the market for competition, but also for police, military, and across the board. Então, desde o final de 2018, começo de 2019, ele começou essa parceria com a Canic, como capitão da equipe Canic nos Estados Unidos.
E ele, desde então, não somente ele tem participado de campeonatos com a bandeira da Canik, por assim dizer, né? E também ele é envolvido em desenvolvimento de produtos, não só para o tiro esportivo, mas também para o mercado militar e policial. E é a primeira vez que o Nils vem ao Brasil? It's your first time in Brazil, right? It is my first time in Brazil, yes. Until 2 weeks ago, I didn't know Brasilia was its own state or even a city in Brazil. Tipo, até 2 semanas atrás ele. A primeira vez que tá no Brasil, né? E até 2 semanas atrás ele não sabia que Brasília Da capital. era a capital, mas ele também não sabia que é um distrito separado, é um estado. É um estado separado, Exato. autonomicamente. Falando assim, autonomia, financeiramente, tem sua própria autonomia. And now I've been all over Brasilia. I took a big panoramic video from the radio tower at the park, and we went to the square by the Capitol and just had a really nice time in downtown Brasilia. Ele tava falando também que agora ele já andou Brasília inteira, a gente chegou até aí no mirante da torre de TV, para ele ter uma panorama da Brasília, linda, foi uma né? vista linda. A gente também foi na Praça Três Poderes para ele conhecer lá, tomar um café lá também. Não, e agora, assim, com a parceria com a Canik aí, e a Canik com esse trabalho que tem desenvolvido no Brasil, que é de referência, né? Como eu falei, presença marcante nos principais eventos, com certeza o Nils vai ser um cidadão brasileiro também, brasiliense, né? Porque deve estar muito por aqui no Brasil nos próximos anos, né? He said with this partnership with Canek, in Brazil specifically, it's likely that in the future you're gonna end up being a naturalized Brazilian, even a citizen of Brasilia. It's quite possible. It's quite possible. They really É want possível. to increase the brand awareness and get the product in front of people, just so people know the quality and the craftsmanship and just how good the pistols compete and shoot. É realmente possível, porque como a Koenig quer ter essa parceria no Brasil, quer ter essa amostra de mercado, quer que as pessoas conheçam como as pistolas são muito boas, são de altíssima qualidade, é possível, é bem possível. E Nils, é interessante porque eu não sou um grande especialista, né? Apesar de policial há 30 anos, né? Não sou um competidor, já fui no passado, inclusive já tirei muito lá no competi também, no Darcy Lázaro, onde houve a competição, né? Obviamente, a época tinham 3 modalidades, que era tiro de precisão, saque rápido e o IPSC, que inclusive era uma das provas que eu era mais... Tinha dificuldade, não era muito bom. Já no tiro de precisão, inclusive, cheguei a ficar em terceiro no campeonato nacional de policiais. Então, por isso que eu admiro muito quem pratica IPSC, porque é muito difícil. So he admires a lot of people that practice IPSC because back in the day when he was a competitor, he's not anymore, but also it's really good that he was a police officer already for 35 years, and he used to compete before. And at the Sea Lazaro, the range you competed, there was only 3 modalities: precision shooting. Qual a outra modalidade? Tiro de precisão, saque rápido Quick draw, e IPSC. and IPSC. Okay. The one he was most challenged by was IPSC, and that's why he admires a lot of IPSC shooters, because it's a really good test on your skills. Well, it's a good test on the competitor's skills, but it's also a good test on the equipment because you shoot a very high number of rounds in varying conditions in very unique ways. So it's very challenging on the equipment as well. O IPSC não é só um teste para o atirador, mas também para o equipamento, por questões de regime alto de tiro, condições adversas. E lembrando que o IPSC é meio que uma mescla naquilo que a gente se refere, né? Por exemplo, do tiro de precisão, tem a precisão, tem o saque rápido, né? Tem a agilidade, aquilo que se aproxima muito da questão da atividade policial, né? IPSC is also a combination of the mentioned before. Like, you need to be a quick draw, you need to Yes. be accurate, you need to have high technical capacity, and also it can translate to the world of the police officer, of the police activity. if he Absolutely. needs to do it. Yes, there's precision involved, there's speed, quick draw, and physical movement, like parkour, traversing courses of fire, and a mental aspect because you need to break down the course of fire and determine how most efficiently to attack
the stage. É o que ele estava mencionando. Não só um teste de precisão, de velocidade e um teste de capacidade física, né? Porque você vai estar correndo ali, você tem um movimento físico, mas um teste de capacidade mental. Porque você tem que entender a pista, entender o Memorizar a curso de pista, disparo né? e atacá-la da maneira mais eficiente, mais inteligente possível. E Nils, assim, sobretudo no Brasil, acho que você já acompanhou um pouco do que é um operador policial atuar, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, né, que sempre aparecem algumas cenas, num território inóspito, com dificuldades arquitetônicas, né, desníveis, né, do relevo, em que o policial fica muito exposto. E, ao mesmo tempo, há necessidade dele ter uma reação muito rápida em relação a um possível agressor. So I think you have already seen how or heard how the police activity is in Brazil, what policemen face here in Brazil, and especially in the state of Rio de Janeiro, where, of course, it has gained global attention. You might have seen one or two scenes where the police officer frequently it has to react from a very exposed position, a very difficult position. Qual era o final da pergunta? Só para eu terminar o Não, raciocínio? e é justamente essa questão de tudo isso que ele falou, que a gente sabe que existe Uhum. no IPSC, né? É. Com agilidade, com atenção, com memorização, com resposta rápida. So all of that ties into IPSC as even a good means of training for the police officer because sometimes the odds are just stacked against you. That I could not agree more. Even in the U.S., I wish more police officers and people in the military participated in IPSC type competition, because if you can competently grip the gun, press the trigger, aim the sights, if you can do all of those things automatically, you have more brain power to deal with everything else going on around you, right? You don't have to concentrate on the actual mechanics of the gun anymore. You can focus on more important things. But if you aren't extremely competent with a pistol or a rifle, then you have less capacity for everything else. So I think it's extremely important. Ele não poderia concordar mais com o que você disse. Inclusive, ele crê que é uma pena que muitos policiais, até mesmo nos Estados Unidos, não competem tanto. Por quê? Se você consegue fazer a puxada do gatilho, alinhamento de mira, tudo de uma maneira automática, porque você já treinou isso tanto, você tem mais capacidade mental livre para lidar com a situação em si de uma maneira mais eficiente. Então você não vai estar preocupado com o aspecto mecânico da arma. E se você não é competente com uma pistola ou um rifle ou qualquer arma, no caso, isso pode tornar a situação muito mais adversa e o resultado pode ser pior. Não, e a gente que conhece um pouco, né? Como eu já falei, eu tive a honra de, há muito tempo atrás, obviamente, competir, e a gente percebe como diversas questões que são importantes para a atividade policial, como a atenção com o armamento, saber num momento, numa situação em que ele precisa do armamento sanar uma pane, e ao mesmo tempo as inúmeras, a questão da segurança que é tão relevada nas competições, em que você tem que ter todo um cuidado, não só de evitar um disparo acidental, como, obviamente, atingir um alvo que não é para ser atingido, né? Simulando uma situação real. So also in competitions, one thing that is transferred over to actual use in police settings or military settings, for that matter, is the safety. In competitions, the safety is very strictly enforced. Yes. So you need to have muzzle awareness, follow the safety rules, and also during the course of fire, there is the need for you to identify threats and non-threats. So in the police world, that can be related. The no-shoot targets and IPSC can be related in the police world to non-combatants or civilians. Yes. No, Sim. that is true. Another potential benefit is a way to safely shoot under pressure, because the competition aspect
tied with the time and accuracy requirements in your brain, it can be very stressful. And if you can compete at a high level under that type of stress, it's not exactly the same, but it should absolutely be transferable to other stressful situations. É uma questão da pressão e do estresse da competição, né? Como você vai estar preocupado com velocidade e precisão sob estresse pelo tempo, que você é avaliado por tempo também, isso na sua cabeça gera um estresse, óbvio. E, claro, não é 100% igual à situação que o policial enfrenta, mas com certeza essas habilidades que você pega de agir bem sob estresse são transferíveis para N coisas. Não é importante, até porque a gente tem algumas pessoas que estão nos acompanhando que talvez não sejam do universo, então só para explicar, né? A gente está falando aqui de uma modalidade que é o IPSC, que resumindo, e talvez o Nilson possa explicar um pouco melhor, até porque ele é um grande atleta na área, né? Mas é montado um cenário com situações semelhantes às reais, em que o atirador, o competidor, ele precisa, num determinado tempo, obviamente utilizando o menor tempo possível, com precisão e sem atingir alvos que não podem ser atingidos, né? E aí o que tiver melhor tempo e maior pontuação, menor tempo e maior pontuação, obviamente será sagrado campeão. É isso mesmo, Nilson? So, Niels, he was explaining the basics of how, for people that do not know the means of the competition, that IPSC is basically you need to engage the targets in the fastest manner with more accuracy and in the less time possible. So to be the winner, you are required to be accurate, fast, Yes. and efficient. Is that accurate? How do you see IPSC? Yeah, so it's scored by something called hit factor. And hit factor is essentially the points on target, so how accurate you were, divided by the time it took you to hit those points. Então, a pontuação é feita por fator de acerto. Como é calculado o fator de acerto? São o seu número de acertos, sua pontuação, porque o alvo tem zonas, né? E o tempo que você demorou para concluir a pista. Also, penalties are applied, right? Penalties are applied against the points, so that falls into accuracy. So if you miss a target or if you shoot a non-threat, that will deduct from your points. So your hit factor will drop because you have less points to divide your time into. Sim, então as penalidades são aplicadas da seguinte maneira, elas são deduzidas do seu fator de acerto. Se você errou um tiro, se você teve um erro de procedimento, se você atirou num no-shoot, né, que é o alvo para você não atingir, isso vai descontar pontos no final e isso vai fazer o seu fator de acerto cair. Which also means that every stage is different. Some stages are very low round count, so there are very few points to be shot, and it takes you a long period of time. So every point outside of a perfect score is worth significantly more. So you have to be very, very accurate, and accuracy is almost more important than time on that stage. Há provas que são poucos tiros, são muitos poucos tiros. Então você tem menos margem de erro, você tem menos tiros que você pode errar, que você pode atirar mal. Então, nesses casos, a precisão é mais importante do que a velocidade, porque cada erro vai te custar mais no final. While at the same time, on another stage, there might be a lot of targets that you can engage very, very quickly. So there are a lot of points to be had in a very short period of time, which means the time is worth more, and that's more critical than the absolute accuracy. So you can get a little sloppy on accuracy if you gain sufficient time, and that will increase your hit factor on that stage. So knowing what stage is worth what is also part of the competition. Então, cada pista é de um jeito. Há pistas também que você tem muitos disparos, em que você pode pontuar muito em pouco tempo. Então, nesses cenários, frequentemente é viável você ser menos preciso e mais rápido, porque você tem mais pontos para fazer, e um tiro menos bem dado, um tiro que disperse um pouco mais, não vai afetar tanto o seu fator de acerto. Então, você tem que saber raciocinar e medir o que é mais importante no momento.
E é importante e interessante mencionar a respeito do que a gente está conversando aqui, até porque o nosso público, em sua maioria, embora nós tenhamos muitos atiradores também, né, Uhum. que nos seguem, mas a questão de aproveitar a oportunidade que você está aqui para a gente falar sobre a questão do impacto, né, do IPSC e do treinamento na atividade policial, né? Uhum. Até porque recentemente nós tivemos, infelizmente, incidentes no Brasil, seja porque um colega de uma força amiga, né, operando no terreno, efetuou um disparo contra outro policial, seja em situações em que a gente perdeu a vida de um policial por conta de uma dificuldade de resposta mais rápida. So, even though the public here is majorly, we have a lot of competitors that follow us here, but it is also an issue here in Brazil for the police officers that compete or not. And we have issues, we have incidents here of either friendly fire incidents from police work and certain operations, as well as police officers being wounded for either mishandling firearms and generating negligent discharges or unintentional discharges by fault of equipment or the personnel, and not being able to react accordingly. So, how would competing, basically, the police officers taking up competition as part of the training routine help in that case? What do you think? In IPSC, safety is the number one aspect. They're very strict with, when you can load and unload your pistols. So you're only using a hot gun under the supervision of a range officer. But the mindset in IPSC is that your pistol is a dangerous tool, right? You need to be aware of whether it's loaded or not. And even if you think it's not loaded, you never point it at another person unless you intend to use it, right? It always is in a safe direction, no matter what, period. And that's a non-negotiable in IPSC. No IPSC, na verdade, a preocupação número um é segurança. Então você não vai estar manuseando a arma carregada, a não ser que você esteja na pista, sendo supervisionado por um RO, né, um Range Officer. Você não vai estar. Você sempre vai tratar sua arma como carregada, mesmo que esteja descarregada, você nunca vai apontar para outra pessoa, a não ser que você tenha intenção de usá-la. Então, como isso é uma preocupação de segurança, com certeza isso é importante para o manuseio de armas como um todo. E isso também vai ser seria um benefício para a atividade também. Nivaldo, nesse aspecto, eu creio que você deva ter acompanhado esse incidente que aconteceu recentemente em São Paulo, né? E tivemos outro incidente também em São Paulo, né? Em que o policial perdeu sua vida. E a Bodycam registrou esses dois momentos, né? Em que o policial ele não teve a rapidez ou a capacidade ali de uma pronta resposta, ou talvez até um cuidado excessivo para que ele não fosse alvejado. Já em uma outra situação, nós tínhamos dois policiais de forças distintas, né? Dois grupos de policiais de forças distintas operando no mesmo terreno. Infelizmente, um policial ele efetuou um disparo, entendendo que era um alvo, né, era um inimigo e, infelizmente, esse outro policial veio a óbito. E aí, o Nilson estava falando aqui da questão do treinamento e do treinamento constante para que o movimento do policial e a resposta seja automática. No caso da atividade policial, até onde o policial pode haver um treinamento no caso do policial, obviamente a gente está falando de questões um pouco distintas, né? Que uma coisa é o treinamento do competidor, outra coisa é o policial treinando para efetuar um disparo para não ceifar uma vítima, né? Uma vida que não seja um agressor. E aí essa resposta automática, até onde o limite dela para que a resposta automática e ele possa fazer um treinamento talvez mental para que em determinadas situações ele tenha um tempo maior de resposta para fazer a distinção entre o alvo inimigo, no caso o inimigo, e um companheiro que está operando também no terreno.
se é que é possível. Ok, eu vou ter que resumir um pouco para Tá, ele. ok. Mas Mas você eu entendi, entendeu eu porque entendi o você contexto. sabe o contexto. So what he believes is we had two incidents here. One incident in the state of São Paulo, the officer was unable to react accordingly and eventually lost his life for either not being able to react in time or being overzealous, overly careful, and unfortunately both incidents were recorded on their body cameras. The other incident we also had in São Paulo is there were two police forces operating in the same area, and one police officer engaged another police officer from a different police, and this other police officer was hit with this friendly fire incident. Lost his life. How can training be made so that the response is not completely automatic, not completely ingrained, but you can slow down and have positive identification of targets and non-targets, even in a situation where you can have a friendlies operating in the same area and avoid such incidents. How can that be translated into either an actual match or a mental training? How do you think that would be appropriate? From a sport shooter's perspective, which is what I do, Ok. it's a very different situation. I'm sure there are drills or scenarios that could simulate that type of situation, but since I'm not in the military and I'm not police, like I don't want to, pretend that I know that type of stuff. So I don't know. Como ele, da perspectiva de um atirador desportivo, com certeza há treinamentos para isso, há métodos para isso, mas como não é a atividade dele, ele não foi militar, ele não é policial, ele não vai poder saber explicar o melhor caminho, porque ele realmente não vai fingir que ele sabe uma coisa que, infelizmente, ele realmente não sabe. Ele não tem uma resposta para isso 100%. Como policial e obviamente como quem já competiu e desde o primeiro disparo que eu efetuei lá atrás e até fico um pouco triste por não ter tido tempo para me dedicar, né, sobretudo ao tiro de precisão, que é onde eu tenho um pouco mais de facilidade, né? Mas olhando do lado de cá, Nils, eu percebo que vocês, né, competidores, sobretudo do IPSC, tem muito a nos ensinar. E nós, policiais, e aqui vai até aproveitar o momento, né? Porque às vezes o policial, o profissional de segurança pública, ele não tem um olhar que ele deveria ter, aquilo que a gente convencionou chamar o CAC, né? Aquele, aquele indivíduo que às vezes não é policial, não é servidor da segurança pública, mas é apaixonado por esse universo das armas, do tiro, e como nós temos que, querendo ou não, como nós dizemos aqui no Brasil, né, vestir as sandálias da humildade e aproveitar, beber a fonte do conhecimento de pessoas como você, que tem décadas aí de treinamento qualificado para situações como essa, que é muito comum na atividade policial, em que o policial precisa, em segundos, analisar um cenário, prospectar o cenário, verificar qual o melhor caminho, onde ele vai poder ter mais rapidez. Se aparecer algum alvo inimigo, ele possa efetuar o disparo, obviamente preservando a vida de outras pessoas e dele também, sem, obviamente, atingir, né, pessoas que não precisam de ser atingidas por um disparo de um policial. So, from his standpoint, from his experience, even since the first time he actually shot a firearm, and looking back, there's a saying we have that we must put the sandals of humility sometimes. So, unfortunately, in Brazil, many public security officers, many police officers, do not take any advice from people like you, high performing shooters, even though they probably should, for the capacity to analyze a situation under stress.
So even though it's not the same, right? It's not one thing is not absolutely transferable to the other situation. It's also unfortunate that he could not dedicate as much time as he wanted to competition, especially to precision shooting, because it's something he really appreciates doing. Uh, he believes police officers, security public personnel have a lot to learn from people like you, from sport shooters, for the technical aspects. So you can be able to do what, as you said, be able to draw, engage, do the mechanics of the firearm automatically. I agree, because the shooting fundamentals and tactics are two different things, right? Tactics are completely separate from the shooting fundamentals, gun manipulation, and accuracy competency with your firearm platform. They're two different things. Ele concorda 100%, porque são duas coisas diferentes. O aspecto mecânico da arma, o manuseio, o conhecimento técnico da plataforma, tudo mais, manipulação, é uma coisa. Agora a questão do aspecto tático, táticas, a teoria por trás, tudo mais, é outra área. Então são coisas separadas. Se interagem, porém são coisas que você aprende separado. Ok. Eu queria aproveitar também e perguntar para o Nils como é que ele enxerga, como é que eu posso dizer assim, como é que ele vê o tiro desportivo no Brasil, né, o nível do tiro desportivo no Brasil, e como foi essa experiência de competir aqui na capital, em Brasília, quais foram os resultados e quais são os ensinamentos e a experiência que você leva para o seu país a partir dessa competição aqui em Brasília? So he wants to know, what do you think of the competition of the competitors here in Brazil? How was your experience overall? What do you think you can take home with you from your time here in Brazil? What is the level of the shooters here like? What was your experience like? So, in the United States, firearms are very accessible to the general public. Ammunition is relatively inexpensive. To acquire a firearm, as long as you're not a criminal, is very easy. Como a gente sabe, nos Estados Unidos, armamento e munição é muito acessível. Porque para você poder estar adquirindo uma arma de fogo, munições, é muito simples, provendo que você não tem histórico criminal. In Brazil, the licenses required for firearms, the cost associated with purchasing firearms, the cost associated with either reloading ammunition or new ammunition, and then transportation of guns to the range are extremely high. No Brasil, o custo é tanto de questão da parte da documentação, licença, processo Burocracia, burocrático, não só o custo, mas o tempo. Tudo é muito burocrático, como todo mundo aqui tá careca de saber. O custo de armamento é muito alto, o custo de munição é muito alto, o trâmite para você poder transportar a sua arma para o stand, para você treinar, também é muito complexo. Então é uma grande diferença. So, knowing that, I was very impressed with the level of competency of the Brazilian shooters, because they have all of these different aspects and regulations and costs to deal with and contend with. And even so, they still choose to participate in and compete in IPSC competitions. And their shooting competency was impressively high for everything that they have to deal with. Então, tendo tudo isso em mente, sabendo tudo isso, ele fica impressionado com a competência e o nível dos atiradores brasileiros. Porque mesmo tendo que lidar com tudo isso, tudo contra você, legalmente falando, eles ainda escolhem participar, eles ainda escolhem ter essa interação, eles ainda escolhem fazer isso. E ele ficou impressionado com o nível de competência dos atiradores, não só o desempenho, mas também a competência dos atiradores brasileiros. Essa questão mesmo que o Nils, né, e a gente sente na pele o preço, o custo, né, do armamento, né?
sobretudo o armamento preparado para o esporte, né, que a gente sabe que agrega uma série de outros equipamentos, né, que tornam muito caro o armamento, o preço final e Uhum. também o preço de munição. E para além disso, né, a questão burocrática e também a gente ainda tem a questão de não ter uma cultura preparada Uhum. para enxergar, valorizar, para que o Estado ele valorize o esporte também, a prática desportiva, e meio que no Brasil a gente vive um movimento discriminatório em relação às pessoas que são apaixonadas pelas armas, né? So in Brazil, not only the cost is very high for everything related to firearms, but even more so for competition grade firearms that they have a very higher cost, a much higher cost compared to standard firearms. And in Brazil, also the government does not see sport shooting as an actual sport, IPSC or IDPA, any category as an actual sport. And culturally in Brazil, unfortunately, there is a discriminatory movement. People that appreciate or are interested in or like firearms, either from a sports perspective or simply for any aspect of it, enthusiasts, are seen in a bad light. Mhm. That's unfortunate for us. Yeah, I understand. And another thing, yeah, that's unfortunate. É uma coisa triste, ele entende, mas é realmente triste. E toda essa questão também, ela é complexa porque a gente sabe que é um esporte quando a gente pratica, quando a gente vai pra você vê ali para uma competição como essa que aconteceu aqui em Brasília, você vê crianças, né? Você vê famílias, vê pessoas de diferentes idades, né? Apaixonadas por uma prática que é algo muito importante, até para o desenvolvimento pessoal, né? Um hobby, não deixa de ser um hobby também. E, obviamente, para aqueles que são policiais, que são agentes da segurança pública, uma oportunidade a mais dele estar se preparando. E por isso que eu fiz esse contraponto, né? E enxergo e acompanhando algumas carreiras, né, de grandes atiradores, a gente percebe o quanto esses atiradores eles poderiam estar interagindo um pouco mais com as forças de segurança, com palestras, com cursos, obviamente guardadas as diferenças, como o Nils fez questão aqui de frisar, eu achei muito interessante o Nils a todo momento ele separando o que é a prática desportiva da prática policial, sabendo o valor que é e de fato a toda uma série de especificidades da atividade policial que difere, mas é importante a gente ter cada vez mais oportunidades como essa que a gente está tendo aqui, levando para o nosso público, que essencialmente, em sua maioria, são profissionais da segurança pública, para saber um pouco mais e como é interessante você perceber, né, um Nils aqui novo, né, com aparência, iniciando a sua carreira aos 12 anos, com mais de 2 décadas, né, de prática desportiva, com muitos títulos, e eu até aproveitando, né, essa inferência que eu faço, até perguntar também para o Nils se ele hoje só compete ou se ele tem outra atividade, e ao mesmo tempo, até porque a gente tem um tempo curto aqui, o Nils tem que zarpar, como a gente gosta de dizer, né? Vai viajar. Tem uma outra entrevista em seguida a essa e logo irá retornar ao seu lar. Se ele tem o pai dele ou algum parente, algum colega da área de segurança pública que influenciou um pouco também, ou foi não, foi um gosto pessoal pela prática desportiva que a gente sabe que é muito comum nos Estados Unidos. Yeah, so even though he just mentioned on the differences that, as you highlighted, the differences of the police activity to the competitors' activity, and one good thing that, as you've noticed, even though in Brazil it's something that's not seen in a good light, we see families following the event, like as we saw in Ultimate IPSC yesterday. Yeah. We saw families, we saw people of all ages. We saw it was a very good, a very welcoming environment even in Brazil as well, as I sure believe it's the same way in America. And he is impressed by how long you've been doing this. Like
It's been 2 decades or more because you look like a young guy in his opinion. I'm 35 years old. Ele tem 35 anos. But he wants to know how did you decide to take up competition shooting? If it was by influence of your father, a parent, a friend, or it was just like something you always liked? When I was very, very small, I saw some VHS cassette videotapes of a gentleman named Rob Latham, who at the time and for many decades after that was one of, if not the best IPSC shooters ever. His name was Rob Latham, and it was a video called Shooter Ready. And it's just a little like 30-minute video of him shooting under the lights with tracer ammo at IPSC targets. And that was when I was 6, 7, 8 years old. And then when I started, my family then moved to the Phoenix, Arizona area by chance, which turned out to be Rob Latham's home club. So on a weekly basis, I was able to compete with the man in that video, one of the best IPSC shooters ever. Então, quando ele era muito novo, tipo 6, 7 anos, ele viu um VHS de um atirador chamado Rob Latham. E é um vídeo, assim, meia hora, curto, assim, ele atirando... basicamente o que a gente faz hoje, uma montagem assim, né? Atirando em alguns alvos tipos de PSC com munição traçante, tá? Um vídeo bem legal. E isso inspirou ele desde muito novo. Então, quando a família dele se mudou, quando ele tinha uns 10, 12 anos, para a região de Phoenix, Arizona, coincidentemente é o mesmo clube que o Rob Latham frequentava. Então, não só ele tinha esse gosto assim, para essas coisas, e ele teve a oportunidade de atirar no mesmo clube e até competir com ele, eventualmente. Muito interessante, hein? Very interesting story. And ever since then, you've been doing this. You fell in love with shooting. Yeah, so basically. I started competing and shooting with Rob Latham and all of the really good shooters at my local club in 2002. In 2000, I believe it was 2006, I competed in my first U.S. national championship, and I was actually shooting a revolver. And I finished second to a gentleman named Jerry Miklek, who is the best revolver shooter in IPSC style competition, period. Então, no clube dele, ele teve a oportunidade de treinar e competir, né? Então, em 2006, mais ou menos, ele participou da competição de revólver, né? IPSC revólver, e ele acabou em segundo, só atrás de um senhor chamado Jerry Miklek, que ele basicamente é bem famoso, inclusive, a turma do IPSC do Tiro Esportivo conhece. Eu até estou impressionado com isso, ele não tinha me contado isso antes. Ele ficou em segundo atrás do Jerry Miklek, que é o melhor atirador de revólver do mundo atualmente. E isso foi no campeonato nacional norte-americano. And then after that, the next national championship I competed in was in the limited division, so double stack, 40 caliber, 1911 style pistol. And that was the first year that I actually won the national championship in 2010. Então, em 2010, ele participou do campeonato nacional também. Ele estava competindo na categoria Limited. Então, calibre 40, pistola bifilar, padrão 1911, né? E foi a primeira vez que ele realmente ganhou um campeonato. And since then, I've continued competing and winning national championships, all through, this year. E desde então ele sempre tem competido, participado, ganhando campeonatos nacionais lá, até hoje. Não, e a prova, né, Nils, do grande competidor que você é ter esse apoio da Canic, né? Muito importante ter. E eu gostaria de aproveitar para que a gente encerrasse aqui a nossa entrevista, que você mencionasse um pouco o que é ter a Canic como apoiadora, patrocinadora e um atleta exclusivo da Canic. And this is very impressive. Your journey is very impressive, but unfortunately, since we are a bit time constrained, he wants you to let us know a bit of how it feels like, how it is to have this strong partnership with Canic, and for you to be an exclusive shooter for them,
and also the captain of their team. He wants to know how it's been a long partnership since 2018, 2019, but he wants to know how it is like. So Canik is, first off, an amazing firearms manufacturer. They actually care about making their product better. So if they see a way to improve their product, they will do that. If there's a way to have a more efficient process for manufacturing, they will invest money in better CNC machines, better robotics, better systems. Like, they want to make their products better and more efficient. And it's really nice working with a company that wants to make their product the best it possibly can be. And it's very nice to be a part of that. É muito bom ser parte disso, porque a Canik é uma fabricante que realmente se incomoda, se importa com a qualidade do seu produto. Então, se eles veem um meio de melhorar seu produto, eles vão fazer isso. Seja para adquirir novo maquinário, novos sistemas, novos meios de produção, ou tornar o procedimento mais eficiente, eles vão fazer isso. Então, isso é muito interessante de ser parte, é uma coisa muito boa de você ser parte. E eles são excelentes profissionais também. Até porque não tem lugar melhor para você testar um bom armamento do que numa competição, sobretudo as competições aí que o Nils participa, né? Como ele mesmo mencionou aqui, ganhando de notoriedades no mundo do tiro. Então eu gostaria de encerrar agradecendo muito a presença aqui do Nils, né? Uma referência, né? Detentor de diversos títulos mundiais e nacionais, né? Então a gente fica muito honrado. E também o Nivaldo aqui que nos auxiliou aqui fazendo essa tradução de excelência. Muito obrigado. So he wants to wrap it up. Thanking you for your presence, for your time, and also congratulating you for your success in your career right now. And he wants to as well, overall, congratulate you, and he is very thankful for your time. And so it is sad that we must go because the chatting is good. But this is it. Well, thank you very much for having me on. I really appreciate the conversation, and I look forward to our next one. Ele agradece muito por ter ele aqui, né, pela conversa, e ele espera a próxima. Thank you. E esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast Opinião Segura, que recebe o apoio da Flash Engenharia e, obviamente, da nossa parceira também de longa data, já que a gente já teve a oportunidade, né, de ter uma primeira entrevista com a vice-presidente da Canik Brasil, a Nádia, que eu até espero a encontrar. Encontrei ela na LAAD no Rio, espero encontrá-la em outubro no COP Internacional. Ela que sempre tem apoiado aí, não só a prática desportiva, mas a Canik tem sido uma presença cativa aí nos principais eventos de defesa e segurança pública do Brasil. Agradeço a atenção de todos, um forte abraço e até o próximo podcast Opinião Segura. Força em honra.